Olá, pessoal. Vamos prosseguir aqui com a análise das provas orais do concurso do Ministério Público de Santa Catarina para o cargo de promotor de justiça, concurso realizado em 2023. Meu nome é Marco Dominoni, eu sou defensor público e eu te ajudo a passar nos concursos jurídicos, ainda que você tenha pouco tempo para se dedicar aos estudos. A candidata a ser arguida é a Gabriela Soto, minha aluna tanto na preparação para os concursos do Ministério Público, quanto do TJ de Pernambuco, e também agora, mais recentemente, para o TJ de São Paulo. Vamos ver, então, agora, começando com a prova de Direito Processual Penal. Boa noite, doutora Gabriela, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, excelência, com o senhor. Obrigado, presidente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, excelência. Te questionar sobre processo penal. Qual o conteúdo dos princípios da colegialidade e da cooperação no processo penal? Excelência, o princípio da cooperação diz respeito à necessidade de atuação de todos os sujeitos do processo penal de maneira a cooperar com o deslinde da controvérsia do processo penal. E, além disso, o princípio da colegialidade está relacionado a... Excelência, não me recordo do princípio da colegialidade. Vejam que uma questão, uma abordagem inicial do examinador, perguntando diretamente acerca dos princípios, né? E todos nós estudamos inicialmente, todos os institutos jurídicos que nós estudamos, nós iniciamos pelo estudo dos princípios, né? E o examinador fez uma pergunta relativamente complexa, né? E a Gabriela respondeu inicialmente pelo que ela sabia. O examinador perguntou 2 princípios, ela respondeu pelo que sabia, e logo depois ela se entregou, né, dizendo que não se recordava do princípio da colegialidade. Percebam, há determinados momentos, né, haverá determinados momentos em que você efetivamente não vai ter o conhecimento da questão, mas até por uma questão de nomenclatura, você pode desenvolver qualquer tipo de raciocínio. Então, o princípio da colegialidade, ainda que você não tenha estudado efetivamente, você conhece o conceito vernacular de colegialidade. São aquelas decisões que não podem ser adotadas singularmente por um juiz ou um desembargador ou um ministro. Percebem? Então, você pode responder alguma coisa possibilitando o teu examinador de te pontuar. É aquilo que a gente sempre fala. Não conhece o conteúdo, não sabe responder a pergunta, responda de acordo com o teu feeling, de acordo com o teu conhecimento da língua portuguesa, do significado da palavra. Isso vai fazer com que você possibilite ao teu examinador, se essa pergunta, sendo respondida de maneira correta, vale 5 pontos, cara, se você responder pelo menos o conteúdo do sentido leigo para o teu examinador, ele vai te dar 1 ponto, e já é alguma coisa para você pegar e compor a tua nota final. Beleza? Tentem não pegar e se entregar de uma vez para o examinador. Desenvolve algum tipo de raciocínio. Isso nem é muito comum da Gabriela. Ela é dura na queda. Mas nesse caso aí, talvez pela troca de um examinador pelo outro, né, ela tenha ficado ali com um pouco de insegurança de pegar e desenvolver um raciocínio qualquer. Ok? Vamos prosseguir. Adversarial. Excelência, o sistema adversarial se caracteriza pela delimitação com maior precisão entre a figura da acusação e do julgador. Há também a previsão expressa de instrumentos que sejam destinados
a justamente afastar o juiz da produção probatória e tornar a atuação do magistrado mais imparcial. Então, esse é um sistema que está relacionado justamente à separação das funções e à necessidade de existência de uma instituição diferenciada para a realização das funções acusatória e também investigativa. Os sistemas processuais, pessoal, é um tema que a gente estuda logo no iniciozinho do direito processual penal. A gente está vendo que o examinador é didático, né? Esse examinador já se demonstrou uma pessoa muito didática. Ele começa por princípios, depois ele aborda algumas questões de sistemas. Aqueles sistemas processuais penais, aquelas matérias, princípios e sistemas processuais penais, são matérias que a gente lê ali nos capítulos iniciais dos livros, nas primeiras aulas dos cursos e da faculdade. E não caem só aqueles clássicos, você viu que ele buscou o adversarial, ok? São pontos fundamentais que a gente precisa ter como resumido no nosso caderno, né, com alguns resumos e alguns apontamentos, beleza? Sobre o silêncio seletivo, durante o interrogatório, o réu afirma que vai responder apenas as perguntas do advogado. Como é que a jurisprudência tem resolvido essa questão? Excelência, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o silêncio parcial deve ser admitido. Então, havendo a menção pelo réu de que ele deseja apenas responder as perguntas do seu advogado, deve-lhe ser dado a oportunidade de assim fazê-lo. Havia uma discussão sobre a possibilidade de silêncio parcial justamente em razão dessa natureza híbrida do interrogatório, que seria justamente um meio de obtenção da prova e também o momento em que se exerce a defesa. Mas prevaleceu o entendimento no Superior Tribunal de Justiça mais favorável ao réu, nesse sentido de que seria sim possível. Perfeito. Tá aí um tema bem novo nas ciências processuais penais, né, do silêncio seletivo, o silêncio parcial, em que o acusado não responde nem as perguntas formuladas pelo juiz, nem pelo Ministério Público, só responde as perguntas formuladas pelo seu advogado. Se vocês baterem aí no YouTube, no Google, vocês vão ver alguns embates e até combate mesmo de juízes que só admitem o silêncio total, né? Enfim, a verdade é que o STJ já admitiu, e essa é uma ferramenta, um instrumento muito interessante para nós da defesa, ok? E já vem aí a pergunta pelo desembargador examinador de direito processual penal. A própria parte que arrolou a testemunha pode contraditar essa mesma testemunha? Sim, a parte que arrolou. Exato. Ainda que excepcionalmente, se existe essa hipótese, qual seria? Excelência, excepcionalmente, vislumbro ser possível, sim, a parte, ainda que tenha arrolado a testemunha, contraditá-la, na hipótese em que, porventura, no curso do processo penal, aquela testemunha se mostre desvirtuada, no sentido de agora favorecer os interesses da parte contrária, ou então de se perceber que aquela testemunha que parecia ser uma testemunha favorável para os interesses daquela parte, em verdade está relacionada aos interesses da parte adversa. Então, seria sim possível. Ok. Vocês perceberam que o examinador, de acordo com a postura da candidata, ele dá uma facilitada? Ele faz uma pergunta, e aí a candidata se mostra um pouco surpresa com a pergunta, né? E aí ele fala, será que excepcionalmente não haveria essa possibilidade? Então, assim, por isso é que eu sempre falo, é um momento de tensão? É um momento de tensão. Vai ficar nervoso? Vai ficar nervoso. Mas, cara, olha para o examinador, perceba os sinais que o teu examinador vai te dar. Ok? Nesse caso aqui, o examinador foi, mais uma vez, muito benevolente, muito bonzinho mesmo, né, cara? Porque ele sabe.
Ele já esteve na condição de candidato, ele sabe o quão difícil é. Beleza? Vamos seguir aqui. Qual a diferença entre suspeita, indício e presunção? Excelência, a suspeita é a existência de elementos que sejam de índole perfunctória, enquanto os indícios são elementos um pouco mais contundentes no processo penal. Então, a suspeita é um momento anterior. E com relação à presunção, é uma hipótese em que há uma previsão, uma presunção legal, que milita a favor de determinado entendimento, que determinado elemento corresponda a um determinado signo. Então, é a existência de uma correlação prévia entre uma determinada circunstância e outra, em que há uma presunção com relação àquele elemento. E contra-indícios? O que seria? Contra-indício, acredito que sejam elementos contrários aos indícios inicialmente aventados. Então, supondo que existam indícios de autoria e materialidade, contra-indícios seriam elementos que sejam contrários a esses indícios inicialmente vislumbrados. Bem, pessoal, tema bastante debatido na doutrina, e a Gabriela deu a solução com tranquilidade. Em seguida, contra-indícios. O que são contra-indícios? E aí a gente volta no ponto inicialmente estabelecido. Eu não sei o que são contra-indícios. A expressão que a Gabriela fez foi de que ela não tinha tido contato anterior com essa nomenclatura. E aí o que ela fez? Fez exatamente o que eu falei. Ora essa. Se indícios são isso, contra-indícios são coisas que firmam os indícios. É o sentido vernacular. Lança a mão dele. Beleza? Foi exatamente o que ela fez. Cite duas situações em que é possível verificar resquícios do sistema inquisitivo no processo penal atual. Pronto? Aí, ó, mais uma pergunta do tema Sistemas do Direito Processual Penal. Beleza? Façam aí a catalogação deles. Excelência, são 2 resquícios do sistema inquisitivo no processo penal brasileiro. A previsão expressa no Código de Processo Penal de que o magistrado é autorizado a produzir provas de ofício, muito embora a doutrina entenda que essa produção de provas pelo magistrado deve ser apenas complementar, então não deve haver iniciativa probatória de início. Outro resquício é a previsão de prova tarifada com relação ao corpo de delito, já que, como regra, no sistema acusatório não prevalecem as provas tarifadas, mas sim o sistema do livre convencimento motivado. Então, essa previsão que também seria outro resquício. As medidas cautelares de caráter real dependem da demonstração da contemporaneidade? Não, Excelência, entendimento dos tribunais do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as medidas cautelares que exigem a contemporaneidade são as medidas cautelares de natureza pessoal. Nesse sentido, há expressa menção no artigo 315 do Código de Processo Penal. Já com relação às medidas cautelares de natureza real, haveria que se observar os requisitos previstos em lei, que não estão relacionados à contemporaneidade, mas sim à presença dos requisitos específicos, no caso do sequestro, arresto, disponibilidade de bens. 10 com louvor. Fez a distinção das medidas cautelares reais e pessoais, respondeu a pergunta, perfeito, beleza? Sempre naquela situação de oposição, confronto de institutos parecidos. A pergunta do examinador foi em relação às medidas cautelares reais. Exigem a contemporaneidade? Não. As que exigem contemporaneidade são as de caráter pessoal. Fechou, beleza. E ainda pegou e a Gabriela realmente é fantástica.
No contexto de crime de roubo praticado contra uma agência da Caixa Econômica Federal, o investigado também praticou, no mesmo contexto fático, um homicídio doloso contra um policial militar estadual. Qual o órgão competente para o julgamento? Tem uma conexão entre o roubo e o homicídio doloso. O roubo foi contra a agência da Caixa Econômica Federal. A questão versa sobre o confronto entre a Justiça Federal, conflito de competência entre a Justiça Federal para julgar o crime de roubo contra a Caixa Econômica Federal e o crime de homicídio contra um policial estadual, que seria da competência do Tribunal do Júri do Estado. Então, vamos ver como é que a Gabriela enfrentou essa questão. Excelência, me recordo de que caso análogo foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente. E, no caso, acredito que tem prevalecido a competência da Justiça Federal, Excelência. Qual Perfeito. órgão? No Tribunal do Júri. Perfeito. Esse julgado, ele foi um julgado, a Gabriela falou em julgado recente, mas, na verdade, um julgado de 2019, em que houve um roubo e com perseguição, roubo à Caixa Econômica com perseguição, e os assaltantes mataram um dos policiais e feriram um outro. Essa conexão é aquela conexão objetiva, consequencial ou sequencial, beleza? Quando um crime acontece para assegurar o outro, beleza? Questãozinha clássica, questão básica, mas no contexto de provas orais, tudo que é simples no contexto de prova oral acaba ganhando uma expressão de maior complexidade em razão de toda a atmosfera que envolve esse exame. Aberta a audiência de instrução e ausente o membro do Ministério Público, é possível que o juiz passe a formular indagações às vítimas e testemunhas? Excelência, no processo penal brasileiro, vigora a impossibilidade a priori de realização da inquirição de testemunhas por parte do juiz. Então, incumbe à acusação inquirir as testemunhas da defesa, assim como incumbe à defesa inquirir as testemunhas da acusação. Então, no caso narrado por Vossa Excelência, andou mal o magistrado ao realizar essa oitiva com um viés de busca da verdade. Bem da verdade, o magistrado deve atuar complementando a produção probatória, mas, ausente a acusação, não deveria terem sido realizadas a inquirição. Qual seria a consequência dessa postura do juiz? Você comentou que ele andou mal. Sim, Excelência. Excelência, esse caso narrado por Vossa Excelência também diz respeito a um julgado do Superior Tribunal de Justiça. E, na hipótese, se entendeu que a hipótese era de nulidade. Haveria nulidade em razão justamente dessa desvirtuação do procedimento previsto no Código Penal, do Código de Processo Penal. Tá. Que espécie de nulidade? Nulidade de natureza relativa. Todas as vezes em que vocês forem instados a se manifestar a respeito desse tipo de postura no direito processual penal, a grande maioria das nulidades que são perguntadas pelos examinadores são nulidades relativas que dependem da comprovação de prejuízo à parte, seja qual for a parte. No caso indagado, o STJ foi um julgado de 2023, salvo engano, o STJ ele se manifesta expressamente a respeito dessa situação. Os ministros dizem que, a princípio, não existe nulidade na realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público. Ponto. Ok? Essa é a afirmação tanto do relator quanto dos demais ministros.
A princípio, não há nulidade em ser realizada a audiência de instrução e julgamento sem a presença do membro do Ministério Público. Ponto. Entretanto, considerando-se o caso concreto, e nesse caso concreto levado a julgamento, houve sim uma atuação judicial fazendo às vezes de membro do Ministério Público. Porque, como a própria Gabriela falou, as perguntas do juiz às testemunhas de acusação e de defesa são perguntas complementares, são esclarecimentos. O juiz não está autorizado a se substituir às partes. Beleza? É isso que vocês têm que pontuar de maneira bastante clara. A nulidade, como a própria Gabriela falou, realmente é uma nulidade relativa. Ok? Vamos prosseguir. Ofertada a denúncia por crime consumado, o magistrado pode, de ofício, desclassificar esse delito ao fim e condenar por tentativa desse crime, ao invés de consumado? Sim, Excelência, é possível. Trata-se na hipótese do Instituto da Emendatio Libelli, Pode prosseguir. que autoriza o magistrado, no momento da sentença, desde que com base na narrativa fática trazida na denúncia, que entenda por uma capitulação diversa. Com relação a essa capitulação diversa, há uma divergência na doutrina se a capitulação seria com relação ao tipo ou se seria possível justamente aplicar a norma de extensão do artigo 14 com relação ao crime tentado, acaso a denúncia tenha sido por crime consumado. E prevalece o entendimento de que é possível. Esses institutos de emendácio e imutácio são institutos caríssimos, tanto a acusação, quanto a defesa, quanto a magistratura. Ok? Pode o juiz, descrito um crime, sustentada a produção probatória de um determinado crime, condenar por outro, aqui no caso era na modalidade tentada. Mas, doutora, a doutora comentou, dependendo do que está descrito na denúncia. Mas o que está descrito na denúncia é o crime consumado. Então, a pergunta é se ao final da instrução, dos debates, o juiz está convencido que o crime é tentado, se ele pode desclassificar e condenar pela tentativa. Essa é a questão. Não quero que modifique o que havias dito, mas só para esclarecer isso em razão do teu comentário de que se estiver descrito na denúncia. Não. A tentativa não está descrita. Mas ainda assim, Excelência, nada obsta à possibilidade de reconhecimento de que se trata de um crime tentado. Inclusive porque ao magistrado cabe analisar livremente as provas produzidas. E se as provas produzidas indicam que houve a tentativa, seria possível. E ele precisaria de aditamento do Ministério Público para isso, nessa hipótese? Sim, Excelência, nessa hipótese seria necessário. Bem, doutora, muito obrigado. Obrigada a Vossa Excelência. Imagina. Desejo sorte, como eu já afirmei. Agora nós vamos passar às questões de leis penais especiais. Vamos prosseguir. Vou passar a palavra ao doutor Ari Capella. Obrigado, desembargador. Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, doutor. Eu vou fazer algumas perguntas sobre legislação penal e processual penal extravagante. Recordando os termos da súmula vinculante 24 do STF, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. É possível a aplicação da súmula vinculante em tela a fatos anteriores à sua edição? Aí, pessoal, esse tema é um tema muito caro aos concursos. Esse tema essa questão que o examinador acabou de trazer para vocês é uma questão que já caiu em diversos concursos do Ministério Público, diversos concursos de magistratura, cai em concursos de defensoria, cai em concursos de delegado de polícia, cai em concursos de procuradorias. Só para vocês terem uma noção, esse tema é um tema fundamental.
agora é objeto de um passado recente, é objeto de uma súmula vinculante, e, salvo engano, é exatamente isso que o próprio examinador quer, é objeto de uma... Eu não lembro se é de um enunciado sumular ou se é de um precedente vinculante. Vamos ver aqui e depois eu trago para vocês aqui. Sim, Excelência, entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de que o entendimento da súmula se aplica, ainda que se trate de fatos anteriores. É isso, pessoal. Conforme dito, tanto o STF quanto o STJ têm entendimento firmado no sentido da possibilidade de aplicação retroativa da súmula vinculante 24. Vamos prosseguir aqui na análise. O STJ, ao se debruçar sobre os tipos penais trazidos pelos artigos 241A e 241B do ECA, que versam, em suma, sobre condutas envolvendo vídeos pornográficos com crianças ou adolescentes, acabou por firmar o tema repetitivo 1168. A senhora pode nos informar qual que foi a tese fixada em tal tema? Sim, Excelência. Trata-se de uma discussão acerca da possibilidade de configuração dos crimes de armazenamento e de divulgação, e se haveria, então, um concurso formal ou material. Prevaleceu o entendimento de que se trata de um concurso material, desde que haja autonomia entre a divulgação e o armazenamento, o que significa dizer que, se o armazenamento for apenas para fins de divulgação, haveria o crime único de divulgação. E com relação à hipótese em que há um armazenamento prévio e em um momento posterior à divulgação, aí sim haveria concurso material. Esse foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Tem gente que vai pegar e vai falar, poxa, meu Deus do céu, examinador cobrando tema por número e tal. Gente, olha só. Esses temas foram objeto de amplo debate. Quem está estudando jurisprudência para concursos jurídicos, para concursos das carreiras jurídicas, sabe perfeitamente que o debate entre o 241 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, 241A e 241B, o debate era sobre a possibilidade ou não de concurso e, em sendo possíveis os concursos, se seria concurso material ou concurso formal. Beleza? Então, assim, nada de se desesperar, de acreditar que vai precisar, a partir de agora, saber as teses pelos números. Não é sobre isso. Beleza? Esse foi um debate muito amplo, sem motivos para acreditar que vai precisar saber agora número de enunciado sumular, nada disso. Súmula vinculante 24. Pô, gente, olha só, o cara falou súmula vinculante 24 e disse o conteúdo da súmula vinculante. Beleza? Então, assim, bem tranquilo. A Lei 13.431 prevê, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, as 5 formas de violência contra a criança ou adolescente. Quais são elas? Excelência, as formas de violência previstas contra a criança são a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e psicológica. A senhora falou psicológica 2 vezes. Sim, perdão, Excelência. Imagina. A senhora... Moral, física, patrimonial, sexual, Excelência, era o que faltava. Ok. Lei 10.446 de 2002, que dispõe sobre as infrações penais de repercussão nacional e internacional que exigem repressão uniforme, enumera alguns crimes que poderão ser investigados pela Polícia Federal, mesmo não sendo originalmente de sua atribuição. A senhora pode citar 4 deles? Excelência, essa legislação prevê expressamente, como Vossa Excelência mencionou, que alguns crimes poderiam ter a sua competência atraída pela Justiça Federal. Nesse sentido, me recordo da extorsão como um dos crimes.
Me recordo também da extorsão mediante sequestro. Do crime de tortura. Excelência, há também, salvo engano, com relação ao roubo qualificado e com relação ao homicídio qualificado também. Ok. A lista, os crimes previstos nesses incisos, é uma lista taxativa? Pelo que me recordo, trata-se de uma lista taxativa, justamente em razão dessa previsão excepcional de deslocamento da competência. O princípio da legalidade penal exige que as hipóteses sejam taxativas. Ok. E, finalizando esse tema, se houver a realização da investigação pela Polícia Federal, a Polícia Civil também poderá proceder à investigação? Sim, Excelência, não há óbice à investigação por parte da Polícia Civil, ainda que a investigação seja deslocada ou seja também concomitantemente realizada pela Polícia Federal. Esse é o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a investigação pode ser realizada por ambos os órgãos de investigação. Questões bem duras, né? Algumas questões com raciocínio mais analítico e outras com aquelas questões que eu costumo chamar de questões cara crachá. Né? E todas as vezes em que eu me deparo com algum tipo de rol previsto em lei, o que eu faço? Eu tento criar um mnemônico para que eu me recorde no caso de uma indagação como essa. Quais são as espécies, na Lei 13.341, quais são as espécies de violência contra a criança? E eu me lembro que eu formulei há algum tempo atrás uma indagação nesse sentido e eu mandei para os meus mentorados um mnemônico que era FISP, psicológica e FISP, né? Física, institucional, ela não falou, sexual e patrimonial. São os 5 tipos de violência contra a criança previstos nessa lei mencionada pelo examinador. Psicológica, FISP, física, institucional, sexual e patrimonial. Beleza? Mnemônicos ajudam muito, tanto em provas objetivas quanto em provas discursivas. E orais também. Né? Nas discursivas você vai ter acesso à legislação. Mas esse tipo de recurso ajuda muito a lembrar, tanto nas provas objetivas quanto nas provas orais. A última pergunta em relação a um eventual concurso de investigações, não existe nenhum tipo de problema. O dia a dia demonstra isso. Várias vezes nós nos deparamos com ações penais em que houve a deflagração de investigação tanto na Polícia Civil do Estado quanto na Polícia Federal. E está tudo bem. Um dia desses eu peguei, inclusive, um processo de descaminho ou contrabando, eu acho que era descaminho, em que houve não era nem descaminho nem contrabando, era armamento. Era um kit rajada. E aí a coisa foi pela Polícia Civil, foi para a Justiça Estadual, houve a absolvição, e aí depois o Ministério Público Federal, recebendo a substância informativa da Polícia Federal, denunciou o cara de novo, eu arguí. Coisa julgada, e a juíza reconheceu a coisa julgada, em razão justamente desse concurso. Só que a Polícia Civil foi mais rápida e entregou o inquérito policial para o Ministério Público do Estado, que denunciou, e o processo, a ação penal, correu mais rápido na Justiça Estadual, porque não havia informação lá. Pô, Dominoni, como é que o cara pega e é condenado na Justiça Estadual, é absolvido nesse caso, na Justiça Estadual, sendo que ele estava com um kit rajado importado? A informação da importação só veio depois da sentença absolutória. E aí não houve o declínio para a Justiça Federal. Beleza? Processado na Justiça Federal, aí é a função do defensor, na entrevista com o seu assistido, identificar, não, doutor, já fui absolvido por esse erro, já respondi
a esse processo na Justiça Estadual. E aí a gente faz as pesquisas e consegue apurar tudo isso direitinho, fazendo uma defesa bem completa. Beleza, queridos? Vamos prosseguir. Qual é o juízo competente para julgar crime de tortura praticado por um policial federal? Excelência, o crime de tortura praticado por um policial federal, Excelência, é a Justiça Estadual. Não há qualquer causa atrativa, a não ser que haja nessa tortura realizada pelo policial federal alguma circunstância que atrai a competência da Justiça Federal, como, por exemplo, a tortura a um número de membros de um povo indígena, alguma causa que atraia a competência. Ok. Veja bem, pessoal, eu tenho dúvidas se essa resposta que a Gabriela deu está correta, ok? Eu não tenho nenhum tipo de problema em reconhecer que eu não conheço toda a jurisprudência do STJ, do STF, mas, enfim, ao que eu me recorde, houve uma manifestação do STJ no sentido de que um crime cometido por um policial militar dentro de uma delegacia de polícia federal é da competência, sim, da Justiça Federal, em razão do local em que cometido. A pergunta do examinador foi: um crime cometido por um policial federal é da competência, crime de tortura cometido por um policial federal é da competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? A resposta da Gabriela foi: com esse cenário, crime de tortura cometido por um policial federal, a competência seria da Justiça Estadual. Se houvesse a informação de que foi cometido dentro de uma delegacia de Polícia Federal ou dentro de um estabelecimento da União, aí, com toda certeza, a toda evidência, haveria a caracterização da competência da Justiça Federal, em razão desse precedente, que foi a tortura cometida por um policial militar, que é da Corporação dos Estados ou do Distrito Federal, né, e foi atraída a competência da Justiça Federal, ok? Vamos prosseguir. E se for um policial militar que pratique o crime de tortura? Olha aí, ó. Exatamente o que o STJ se manifestou. De igual modo, Excelência, a competência da Justiça Estadual. Ok. Sim, dado o cenário fático que ele colocou, tortura praticada por um policial militar, aí independe da função que a pessoa exerce, ok? Agora, se estiver dentro da Polícia Federal, aí não. Aí atrai a competência da Justiça Federal. Okay. No caso de uma competência originária da Justiça Estadual, é possível, em alguma hipótese, que haja deslocamento de competência para a Justiça Federal? Vossa Excelência, poderia repetir o questionamento? No caso de um crime de competência originária da Justiça Estadual, é possível que haja deslocamento de competência para a Justiça Federal? Sim, Excelência, é possível a partir do incidente de deslocamento de competência previsto na Constituição e que diz respeito às hipóteses em que haja grave violação de direitos humanos. Nesse caso, deve ser suscitado o incidente pelo Procurador-Geral perante o Superior Tribunal de Justiça. E, havendo, então, a aceitação desse incidente, o processo poderá tramitado perante a Justiça Federal. Menciono ainda que o incidente não diz respeito apenas a processos criminais, sendo possível também no âmbito civil, e não apenas com relação ao processo, mas também com relação à investigação. Menciono ainda, com relação ao incidente, a recente rejeição do incidente relacionado ao crime da Marielle Franco e a possibilidade suscitada pela doutrina de nova suscitação de um incidente relativo ao mesmo caso, acaso a inércia na investigação se configure após o primeiro incidente. Então, perfeito. No caso de um crime de tortura militar, havendo deslocamento, a competência será da Justiça Federal ou da Justiça Militar Federal? Excelência, a competência será da Justiça Federal.
a previsão do incidente faz com que a competência seja atraída pela Justiça Federal, não havendo menção à possibilidade de deslocamento para a Justiça Militar. Policial militar da reserva é acusado de praticar assédio sexual contra civil que presta serviços em hospital militar. Segundo o entendimento do STJ, a quem compete processar e julgar a referida ação penal? Excelência, com relação aos crimes praticados por militares contra civis, a competência é da Justiça Comum Estadual. Não haveria competência da Justiça Militar. A grande questão desse caso enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça é que se trata de um particular que presta serviços em um hospital militar. E, nesse sentido, então, houve a suscitação de se, nesse caso, não haveria que se considerar essa como sendo uma vítima militar. Mas prevaleceu o entendimento de que se tratava de uma vítima civil e a competência era da Justiça Comum, em razão de não se tratar de uma hipótese em que estão presentes aqueles princípios que atraem a competência da Justiça Militar, como hierarquia, disciplina, e esse funcionário não estaria dentro desse contexto de atuação militar. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo previstos no Código de Defesa do Consumidor? Excelência, me recordo de um crime relacionado à propaganda enganosa ou abusiva. Há também um dispositivo legal relacionado à omissão de informações relacionadas à periculosidade ou à nocividade. E, nesse sentido, menciono ainda que ambos os artigos, tanto que trata da propaganda quanto que trata da omissão de dizeres acerca da nocividade, admitem modalidade culposa. Então, essa era a pergunta seguinte. Quais são os crimes culposos previstos no São Código de esses Defesa? dois únicos artigos, Excelência. E quais são exatamente? O primeiro diz respeito à propaganda, tanto abusiva quanto enganosa. Ok. E o segundo diz respeito à omissão de dizeres relacionados à nocividade ou periculosidade do produto. Essa é uma marca nas arguições da Gabriela. Ela sempre transborda aquilo que é perguntado. Essa é a postura desejável de todo candidato. O examinador fez uma pergunta, ele responde aquela pergunta e já traz conteúdos relacionados àquela pergunta. Todas as vezes em que vocês estudarem os crimes em espécie do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vocês vão estudar exatamente isso. Quais são os crimes que admitem a modalidade culposa. E aí ela, em sendo perguntada sobre os crimes de menor potencial ofensivo previstos no ECA, já traz, com ato contínuo, proativamente, ela já traz as modalidades culposas previstas no CDC. Isso é o melhor dos mundos. Professor, mas eu sou uma pessoa que sou mais reativa. Eu respondo, mas está tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, causa uma boa impressão, uma excelente impressão, o candidato que, em sendo perguntado sobre um aspecto, já traz outros aspectos ligados no desdobramento natural do estudo. Foi exatamente isso que a Gabi fez. E você vê que o examinador já fica logo feliz. Ele fala, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Beleza? O que foi definido pelo STJ no tema repetitivo 1167 a respeito da audiência prevista no artigo 16 da Lei 11.340? Excelência, nesse tema se discutiu acerca da obrigatoriedade ou não de designação da audiência que diz respeito à possibilidade de retratação pela ofendida. Esse tema foi objeto de indagação minha específica nos treinamentos para todos os meus alunos, e a Gabriela foi indagada expressamente a respeito desse ponto. Respondeu certo para mim, vai responder certo para o examinador. Mais um ponto perguntado em relação a número de tema de julgamentos repetitivos do STJ. Tranquilo. Julgamento amplamente debatido, ok? Matéria clara, matéria que está dentro do radar de todo concurseiro, que já está pronto para aprovação.
E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa não é uma audiência obrigatória, então apenas quando a ofendida manifestar a vontade de se retratar da representação é que essa audiência deverá ser designada. A discussão... Ok. Cite 5 figuras que qualificam o crime de remoção de órgãos, tecidos, previsto no artigo 14 da Lei 9.434. Excelência, me recordo da morte, Ok. da lesão grave. Há também uma hipótese relacionada à venda, à mercancia do órgão. E há também uma circunstância relacionada à condição daquele que é vítima do crime, como, por exemplo, crianças e adolescentes. Ok. Um colecionador com registro legal de sua arma de fogo está se dirigindo para o clube de tiros, esquecendo de portar consigo a guia de trânsito da respectiva arma. Tal conduta, segundo o entendimento do STJ, é típica? Não, Excelência, atípica. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em análise a um caso análogo ao trazido por Vossa Excelência, se entendeu que não haveria lesividade na conduta e que o fato de haver o registro afastaria a lesividade e impediria a punição, ainda que haja obrigatoriedade. Perfeito. Então, haveria uma infração administrativa. Perfeito. Obrigado, doutora. Parabéns. Obrigada, Excelência. E aí, pessoal, gostaram? Hoje nós analisamos as provas de direito processual penal e de leis penais especiais, leis penais extravagantes, dos aspectos tanto de direito material penal quanto direito processual penal. Essa é a proposta dessa análise das provas orais. A gente já está hoje no terceiro vídeo das análises. Se você ainda não viu as análises da prova de direito constitucional e de direito do consumidor e processual coletivo, eu convido a você, em algum lugar aqui nesse vídeo, vai ter um link que vai te levar até lá. Peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo para que eu veja que vocês estão gostando desse conteúdo e continue prosseguindo. Nós temos mais de 20 provas aqui para analisar dentro desse concurso e o nosso objetivo é desmistificar a prova oral, né, e mostrar para vocês que é, sim, difícil, mas é possível você pegar e performar bem nas provas orais. E aqui eu trago a minha contribuição, a minha colaboração de mais de 10 anos preparando para concursos públicos das carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, procuradorias, delegado de polícia e defensor público federal. Se você gostou, curte, segue o meu perfil, não deixa de seguir o meu perfil para não perder outros vídeos iguais a este. Foi um prazer estar hoje aqui com vocês. Fiquem com Deus e contem sempre comigo. Um grande abraço.